Glória a Deus. Eu quero pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Apocalipse 3, 16. A versão que eu vou ler a versão Almeida. Apocalipse 3:16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Queria que você fechasse seus olhinhos agora. Vamos fazer uma oração. Eu queria que você aquietasse o teu coração, acalmasse o teu coração agora. Deus conhece as tuas necessidades. Deus sabe do que você precisa. Chega um momento na nossa vida que só nos resta uma solução, ou um só caminho: é confiar em Deus. Não existe caminho fácil, mas existe o caminho certo. E esse caminho é o Senhor Jesus. E Ele está aqui nesta noite para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar o teu trabalho. Espírito Santo, agora é o momento da mensagem e pedimos a direção do teu Espírito. Teu Espírito, Ele venha se derramar aqui em nossos corações. Eu me coloco diante de Ti, ó Pai, para ser a Tua voz nesta noite, ser Teu instrumento, que eu possa ser grandemente usado por Ti, porque Tu conheces as necessidades de cada um. Eu sei que Tu falará individualmente com cada um, mas também falará coletivamente com toda a igreja. Eu queria que você continuasse com seus olhos fechados e colocasse a tua mão sobre a tua cabeça. Coloca a mão sobre a tua cabeça, mas continue com teus olhos fechados e repita comigo: há poder em minhas palavras. Falarei palavras de vida e não de morte. Palavras de bênção e não de maldição. Palavras de vitória e não de derrota. Palavras de saúde e não de enfermidade. Palavras de prosperidade e não de miséria. Porque em minha boca há um milagre. Porque em minha boca há um milagre. Você poderia dar uma calorosa e forte salva de palmas para Jesus? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Você pode se assentar, amada igreja. Deus, Ele falará muito com você nesta noite. É uma mensagem para quem já caminha na igreja. É um texto bem conhecido. Talvez para você não nesta noite. Mas independente se ele é conhecido ou não, é uma mensagem forte. São palavras até difíceis de suportar. Isso eles falaram para Jesus, que as palavras do Senhor eram difíceis de suportar. Mas daí Pedro falou: para onde nós iremos se tu tens palavra de vida eterna? Não há mais
como voltar atrás, irmãos. Olha a sua vida. Chegou um certo momento que não tem mais como você abandonar tudo que você já conquistou através de Cristo Jesus. Isso não significa que você não tem lutas, não tem dificuldades. Como eu disse antes, não existe caminho fácil, mas existe o caminho certo. E esse caminho é com o Senhor Jesus Cristo. E a nossa mensagem de hoje, ela tem como título: Não seja morno que eu te vomito. Significa que existe um certo momento em que nós somos candidatos a sermos vomitados pelo Senhor. Pode ser que em algum momento em nossas vidas, ou nós somos hoje essa pessoa, que as nossas orações causam asco, causam nojo no Senhor nosso Deus. A nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ofertas, tudo que nós estamos fazendo para o Senhor está causando repulsa diante de Deus, e o Senhor está a ponto de nos vomitar. Se o Senhor nos chama a atenção em relação a isso, é porque tem o amor de Deus. Mas eu queria, irmãos, querida igreja, talvez você é visitante hoje, está tendo o primeiro contato com a nossa igreja, com a IJAD, a primeira vez que está escutando a minha pregação, é a primeira vez que esse ouvinte está escutando uma mensagem da IJAD. Mas eu quero dizer para você que o que nós vamos pregar e falar, existe o amor de Deus. E Deus ama você. Deus não quer perder você. O amor de Deus é muito grande por ti. É tão grande que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Significa que vida eterna é só através de Jesus. Você pode dizer: eu sou um bom homem, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém, então eu mereço o céu. Se boas ações nos levassem para o céu, Deus não precisava ter enviado o seu Filho Jesus. A palavra de Deus diz que a nossa justiça, quando nos achamos justos, a palavra de Deus diz que essa justiça própria do homem, ela é comparada a trapo de imundície. Na realidade seria, na terminologia de hoje, absorvente higiênico. Nós não podemos dizer que somos justos diante de Deus e que nós merecemos o céu porque nós somos bons. Porque a nossa salvação, ela não são por obras. A nossa salvação não vem através de obras, para que o homem não venha se gloriar das suas ações. Mas a salvação é pela graça de Deus, mas por meio da fé. Basta eu crer em Jesus Cristo, que Ele morreu numa cruz e ressuscitou, eu sou salvo. E aí o Espírito de Deus passa a habitar em mim, e aí começa um processo chamado processo de santificação. Mas nesse processo de santificação, é isso que a palavra de Deus vai trazer hoje para nós. Parece que na nossa caminhada com Cristo, há um momento em que nós nos tornamos morno. E talvez, e se entende isso, que na igreja, a pior pessoa que tem na igreja é o morno. Porque o morno, ele transita, ele sabe o que é frio e ele sabe o que é quente. Ele teve o choque das duas temperaturas. Então vamos ver o que o Senhor Jesus fala para esta igreja chamada Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14.
Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Jesus, ele escreveu 7 cartas para os pastores da igreja, para os líderes da igreja. Irmãos, eu sempre que vou ao livro de Apocalipse e leio as cartas que Jesus mandou às igrejas, me dá um temor, um tremor muito grande, porque o Senhor trata a igreja com o seu anjo, com o seu líder. Então muitas coisas que acontecem na igreja, o Senhor vai cobrar aquilo que está em suas mãos, o ministério que Deus colocou em suas mãos, o teu chamado. Mas o chamado do anjo da igreja é um chamado específico, ele é diferente. E o Senhor, ele não chama a atenção da igreja, ele manda a carta para o anjo da igreja, chamando a atenção do líder da igreja para que ele possa depois chamar a atenção de toda a igreja. Jesus, ele se anuncia como o Amém. O Amém, ali 3:14, tá ok. O Amém é aquele que diz assim: assim seja. Depois da palavra do Senhor, não tem mais nada além do Amém. O que o Senhor decreta é verdadeiro. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus se apresenta como o Amém, como a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Então ele fez a criação de Deus. Bom, quem conhece as nossas obras? Jesus. Se tem alguém que conhece as nossas obras, é Jesus. Jesus diz o seguinte: eu sei as tuas obras. Irmãos, Deus conhece as tuas obras. Se tem alguém que nos conhece, é o Senhor. Hoje nós tivemos uma formatura da doutrina cristã. 22 alunos formandos, crianças que passaram o ano inteiro, um ano letivo, aprendendo a palavra de Deus. E foi uma festa maravilhosa, muito linda, com elogios, com presentes, lágrimas. Hoje foi a primeira santa ceia dessas crianças. Mas hoje nós assistimos um momento de vitória. Mas ninguém estava junto com a professora Thalita, a Ana Paula, nos momentos da dor, das lágrimas, os sábados de manhã que estavam aqui, a atenção para as crianças, a reunião com os pais. Muitas vezes a gente vê a glória, mas não vê aquele momento da oração, o momento do choro, o momento em que a pessoa esteve ali aos pés do Senhor. Então é importante a gente saber que, às vezes nós queremos mostrar nossas obras para os outros, mas quem realmente conhece as nossas obras é o Senhor Jesus. Então coloque isso no teu coração, quem conhece é o Senhor. E ele diz assim, ó: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fora frio ou quente. Jesus, ele fala do quente, do frio e do morno. O quente é aquele que está na igreja. Ele é fervoroso, ele faz a obra com amor, com dedicação, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem o calor do Espírito Santo, ele chora por Jesus, ele se alegra por Jesus. Todos os chamados da igreja, ele está firme. A igreja chamou, ele está ali. A igreja convocou, ele está ali. É vigília, é curso, é pedágio, é tudo, ele está ali. Ele é quente. A hora que a igreja pede oferta, ele está ali, ele é ofertante, ele é dizimista, ele é fiel, ele é quente. Mas existe o frio. O frio é aquele que está lá no mundo, está lá fora. Ele é materialista, ele tem amor ao mundo, amor ao sistema, ele ama o mundo. Esse Jesus diz que ele é frio. Se ele está frio, ele não está dentro da igreja. Agora,
O problema é quando nós estamos quentes e nós nos tornamos morno. Porque o frio, você falar com alguém que não conhece a Jesus, você fala de Jesus para ele, acende no coração uma chama de esperança. E a gente vê isso na igreja. Pessoas, como Jesus restaurou seu casamento, restaurou a sua família, o amor, a sua paixão por Jesus. Ele era frio e de repente ele conheceu a Cristo. Ele mudou de vida. Tornou-se quente. O frio, ele não quer saber das coisas de Deus. Mas ele não atrapalha o andamento da igreja, porque ele é frio, ele está lá fora. Agora o morno. Como que nós vamos falar de Jesus para o morno? Nós falamos do casamento, olha, o casamento deles estão com problemas. A gente diz, ó, vocês têm que fazer isso, fazer aquilo lá. Mas não fazem. Chamamos para uma vigília, não vai para uma vigília. O problema do morno é que ele só vê os detalhes da igreja, os detalhes ruins da igreja. Ele torna-se crítico, ele torna-se ácido em relação à igreja. Mas é muito fácil a gente olhar a igreja, estando pelo lado de fora, mas nos esquecemos que nós somos a igreja, nós estamos dentro da igreja. Então o morno, ele namora, transita e flerta com os dois mundos. Ele flerta tanto com o quente, como ele flerta com o frio. Ele sofreu o choque das duas temperaturas, quente e frio, e tornou-se morno. O morno, ele não toma uma posição. Qual o mundo que eu quero viver? Eu quero ser quente ou quero ser frio? Interessante é que Jesus, ele diz assim, ó, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei. Você já parou para pensar que Deus pode estar a ponto de nos vomitar? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Deus pode estar a ponto de nos vomitar, a nossa oração dá nojo no Senhor. As nossas atitudes dão nojo para o Senhor. Nós trouxemos a nossa oferta, o Senhor abomina a nossa oferta. O nosso ministério que nós estamos fazendo, o Senhor nos abomina a ponto de nos vomitar. O morno, ele vem na igreja, ele está na igreja. Ele faz a sua oração, ele canta, ele até chora. Tem músicas que o morno até gosta. Mas o problema é que ele não busca uma mudança de vida. Para o morno, ler a Bíblia, ou ler um jornal, ou ler uma revista é a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. Hoje, nós comemoramos o dia da Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita num período de 1600 anos. Interessante é que a Bíblia tem mais de 40 autores diferentes. E mesmo esses autores nunca terem se conhecido, num período de 1600 anos, aí a gente vê o milagre de Deus. Cada livro se encaixa com outro livro. É como se fosse uma história continuada. Ela tem início, tem meio e tem fim. Mas cada livro, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo. Você pode ler qualquer livro, irmãos. Qualquer livro. Mas nenhum livro o autor vai estar presente com você. Nenhum autor. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler com o teu coração humilde. Saber que você está diante da palavra de Deus, uma palavra divina. E essa mesma Bíblia diz que
A palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela é viva, ela não é morta, ela tem vida, ela não é morna, ela é quente. Ela penetra até a dividir espírito, alma e corpo, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Por que é importante você ler a Bíblia? Porque quando você vai para ela, a Bíblia ela é tipo um tomógrafo, né? Ele faz uma tomografia de você, tira um raio-x do teu coração, do teu pensamento. Aí a palavra de Deus já sabe do que você necessita, do que você precisa. E se você for humildemente para a palavra de Deus, sem pressa, e esperando de Deus uma resposta, uma direção, irmão, você não ficará sem direção. Nunca, jamais. Todas as vezes na minha vida que eu estava passando por alguma necessidade, tribulação, precisava de uma direção, uma orientação, que eu fui para as Sagradas Escrituras, eu não saí de lá sem uma resposta. Mas só que, como nós vivemos num mundo de micro-ondas, em que tudo é rápido, nós já queremos abrir a Bíblia, apontar um dedo num versículo, já queremos a resposta de Deus. Nós temos que ter paciência. Temos que nos alimentar da palavra, com um coração humilde, esperar Deus se revelar através da sua palavra. Se você não ler a Bíblia, irmãos, você não vai ter vitória sobre nada na sua vida. Isso aqui é o que alimenta a tua alma, alimenta o teu espírito. Aí a pergunta: o que você tem alimentado a sua alma? Com novelas, com filmes, sites? Se você tem alimentado a sua alma com essas coisas, é isso que a tua mente vai estar pensando. E aí nos tornamos morno, deixamos de ser quente. O que a temperatura da água nos diz a respeito? Água fria, água gelada, é boa para beber, agradável, refrescante, mata a sede. Todos nós gostamos de uma água fresca. Água quente serve para fazer café, chá, sopa, cozinhar. Mas beber água morna, sentiremos ânsia de vômito. Curiosamente, a cidade de Laodiceia, existia uma cidade próxima chamada Hierápolis. E esta cidade, ela era conhecida por águas termais curativas. E o que a arqueologia moderna encontrou? Ela encontrou um aqueduto que vinha de Hierápolis até Laodiceia. E lá vinha aquela água morna. Mas se eles tentassem tomar e beber daquela água, eles sentiriam ânsia e vomitariam. Então quando Jesus disse para a igreja de Laodiceia: olha, eu queria que vocês fossem quente ou frio, mas como vocês são morno, eu vomitarei vocês da minha boca. A igreja de Laodiceia entendeu o que é ser morno e sentir ânsia, vontade de vomitar. Eu creio que aquele momento da nossa vida que nós temos que ir para o Senhor: Senhor, será que esse sou eu? Será que as minhas orações têm dado ânsia em você, a minha vida, o meu casamento, o meu trabalho, a forma que eu estou fazendo tem causado repulsa em você, meu Senhor? Então, se nós somos morno, nós estamos seriamente sendo candidatos a sermos vomitados pelo Senhor. Jesus continua mais dizendo: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era uma igreja próspera.
As pessoas eram pessoas ricas. Eles não sentiam falta de nada. Olha só a visão distorcida do homem e de Deus. Eles estavam falando: eu sou rico, eu não tenho falta de nada. Mas o Senhor olhava para eles e dizia: não, você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. No entendimento deles eram ricos, no entendimento de Deus eles eram pobres. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os olhos com colírio para que veja. Olha só, eram ricos, tinham ouro, mas o Senhor disse: eu queria que vocês comprassem um outro ouro, um ouro provado no fogo. Quando se acha o ouro, você só lava o ouro, mas o ouro é cheio de impurezas. Esse ouro ele tem que ir para o fogo, para ser queimada as impurezas. Irmãos, o Senhor tem que queimar muitas impurezas nossas. E essas impurezas são queimadas muitas vezes na tribulação, na dor. As impurezas, elas são queimadas quando nós somos provados pelo Senhor. O Senhor Jesus, quando ele citou da videira, ele disse: o meu pai é o agricultor, mas eu sou a videira verdadeira. Mas nós éramos os ramos. E Jesus disse: toda vara que em mim não dá fruto, a corta. E toda aquela que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. A vara que não dá fruto, o Senhor vai lá e corta. Agora a vara que dá fruto, Ele vai lá e poda. Isso significa purificação, para que dê mais fruto ainda. Eu tenho escutado muitas pessoas falar aqui na igreja, eu tenho amado isso que as pessoas têm falado, eu tenho visto Deus usar essas pessoas. As pessoas têm que dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Quando a gente fala eis-me aqui para o Senhor, é o que o Senhor quer nos ouvir. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Mas para o Senhor te usar, irmãos, Deus vai ter que te purificar. Deus vai ter que tirar alguns ranços de você. Algumas coisas, algumas atitudes, algumas ações, algumas maneiras que você age. Talvez a forma que você trabalha. Existem tantas coisas que o Senhor tem que nos purificar, mas isso é a purificação do Senhor. Então, em vez de a gente se preocupar, como aquela igreja se preocupava com o ouro, Jesus disse: olha, eu quero um outro ouro para vocês. Jesus não estava condenando a riqueza deles. Não estava. Mas Jesus estava condenando a forma que eles estavam olhando as riquezas, dizendo que não sentiam falta de nada. Jesus disse que eles eram nus. Mas eu quero que vocês vistam roupas brancas. Talvez eles tenham as melhores roupas, as melhores marcas de roupa da época, se assim podia dizer. Mas Jesus olhava eles nus. Eu queria que vocês tivessem vestes brancas. O que são vestes brancas? Pureza, santificação, para que não apareça vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio para que vejas. Irmãos, uma outra curiosidade. Na cidade de Laodiceia, existia a fabricação de um colírio muito famoso na Idade Antiga. As pessoas saíam das suas cidades e iam até Laodiceia para comprar este colírio. Porque as pessoas tinham problema nas vistas, iam lá comprar esse colírio que se fabricava em Laodiceia. Aí Jesus, quando ele fala para eles: olha, eu queria que vocês ungissem os teus olhos com colírio para que vocês vissem. Vocês estão preocupados muitas vezes em colocar os colírios nos olhos de vocês, mas os olhos espirituais de vocês não estão vendo as coisas.
Como é que nós estamos vendo a igreja hoje, irmãos? Como é que você está olhando o seu ministério? Como é que está sendo a tua intimidade com Deus? Jesus falou que sobre cego existe uma outra cegueira, não só o cego de nascença, o cego que não vê nada, mas a cegueira espiritual. Nós estamos aqui dentro do templo. Jesus está aqui. O Senhor, Ele quer ser adorado neste lugar. A sua presença faz com que nós adoremos a sua presença neste lugar. A nossa resposta às bênçãos de Deus na nossa vida, a nossa salvação, é através da nossa adoração ao Senhor. E aí nós podemos ser candidatos a sermos vomitados, porque nós estamos, os anos de igreja, irmãos, às vezes ele é perigoso para nós, porque nós podemos cair na rotina das coisas, nos tornamos religiosos. Presta atenção no que o pastor está falando. Nós podemos nos tornar religiosos. Eu vou na igreja todo domingo. Deus não te quer religioso. Deus não te quer morno. Deus te quer pegando fogo. Deus te quer cheio do Espírito Santo. Deus te quer ver chorando na sua presença. Deus te quer ver você prostrado diante dEle. Deus quer ver você adorando a Ele. Agora, não ser candidato a ser vomitado pelo Senhor. O amor de Deus. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Pois ser zeloso e arrepende-te. Quando nós somos repreendidos pelo Senhor, quando nós somos castigados para o Senhor, existe o amor de Deus para quê? Para que nós venhamos a nos arrependermos. Nós não somos filhos bastardos para ficarmos sem disciplinas de Deus. Vocês são meus filhos, por isso eu disciplino vocês. Quando um pai ama um filho, ele disciplina o filho. Ele repreende o filho. Deus nos ama. Por isso Ele nos repreende. Ele nos castiga. Mas essa repreensão tem um objetivo só: arrependimento. Se o instrumento que Deus encontrar na sua vida para você se arrepender for o castigo e for a disciplina, você pode ter certeza que Deus vai fazer isso na tua vida. Por isso que nós temos que ir para o Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Se eu estou errado, se eu estou fazendo o que não é certo, vamos aos pés do Senhor. Senhor, misericórdia, e arrependa-te, para que o Senhor não precise usar dos seus instrumentos. Mesmo assim é o amor dele, mas o Senhor, Ele diz para cada um de nós: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está à tua porta nesta noite. Ele está batendo. Ele não só bate, como Ele chama. Ele chama. Ele chama você pelo seu nome. Se você ouvir a sua voz. Às vezes nós podemos estar surdos. Os nossos ouvidos estão ouvindo outras coisas, não a voz de Jesus. Irmão, tome cuidado, que você pode estar ouvindo outras coisas. E aí você não consegue ouvir a voz de Jesus. 'Porque Ele quer entrar na sua casa.
Ele quer cear contigo. Cear, dentro do costume hebraico judeu, significa intimidade. Quando você dizia, olha, fulano de tal foi à casa do João, significa que aquele fulano, ele era íntimo de João. Significa que João confiava nele. Significa que João abriu a porta para ele. Para quem você tem dado voz? Para quem você tem aberto a sua porta? Ao que vencer. Irmãos, presta atenção. Na Bíblia, só tem promessas para aquele que vencer. Não tem promessas para derrotados. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, porque Jesus venceu, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite. Ouça. Veja como está a sua oração. Já teve oração que eu fiz? Orei. Eu digo, Senhor, esquece essa oração. Deixa eu fazer de novo. Porque eu vi que era uma oração que não era a oração que Deus queria. Não tem que ver que tu vai orar e Espírito de Deus, não era essa oração que eu queria. Que nós não sejamos como a igreja de Laodiceia. Vendiam colírios para os outros enxergarem, mas não enxergavam a sua própria pobreza espiritual. Que não sejamos candidatos a sermos vomitados pelo Senhor. Estamos terminando o ano, irmãos. É o momento da gente fazer uma análise de como é que foi o nosso ano. O que nós produzimos para o Senhor? Quais são os frutos que nós vamos apresentar a Deus? Jesus está aqui neste lugar. Vamos ficar de pé. Assim, eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Há momentos que a nossa oração, ela irá causar ânsia no Senhor. Há um momento que nós vamos falar o nome de Jesus, Jesus vai dizer, ai, que vontade de vomitar. Há um momento que nós vamos exercer o nosso ministério pastoral, líder de GP, levitas, professor, diácono. Há um momento que nós vamos exercer o nosso ministério e nós estamos ali, o Senhor está dizendo assim, meu, que vontade de vomitar. Será que nós estamos assim? Será que o Senhor não está nos chamando a atenção? Porque o morno, ele conheceu o estado frio e o estado quente. Então ele transita tanto no quente quanto no frio. E ele é morno, ele transita nos dois. Ele transita no mundo e transita na igreja. Ele canta a música da igreja, canta a música do mundo. Ele vem na igreja, mas ele não se entrega para o Senhor. Não tem mudança de vida. Ele viveu simplesmente um religioso, porque vir na igreja faz bem para ele. Escute, nós não viemos para a igreja para nos sentirmos bem. Nós não viemos para a igreja para o nosso prazer.
Nós viemos na igreja para celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós viemos na igreja para adorar aquele que vive. Enquanto que nós adoramos o Senhor, as coisas começam a acontecer na igreja. O milagre, a libertação, a cura, a restauração, porque Jesus está aqui neste lugar. O Senhor se faz presente neste lugar. Se você foi tocado por essa mensagem, se você entender que essa mensagem é para você, e você quer ter uma mudança de vida, você quer mudar, você quer mudar, porque você está transitando entre o quente e o frio. Nós vamos cantar. Enquanto que nós cantamos e nós louvamos ao Senhor, você tem a liberdade de bater palma, de chorar, de se prostrar. Você tem a liberdade, porque aonde é o Espírito de Deus, aí é liberdade. Aqueles que falam em línguas, são batizados no Espírito Santo, você tem autorização para falar em línguas. Mas desde já, em nome de Jesus, nós repreendemos toda língua satânica, toda língua que não vem de Deus, que não vem dos céus. Esta língua está amarrada em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos louvar o Senhor. E se essa mensagem falou com você, eu queria que você viesse aqui para a frente e falasse com Deus, se apresentasse para Deus, apresentasse a tua vida diante de Deus. Senhor, esse cara, essa mulher sou eu. Aleluia. Oh,